Olá pessoal, começando o que tem por trás, com os nossos convidados aqui mais que especiais, Walker Duarte e também o Danny Bruce. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar sobre um assunto super, mas super interessante, que é sobre servidores públicos. Se você tem alguma dúvida, inclusive, aqui é o lugar certo para você tirar todas as suas dúvidas. Vamos começar então apresentando o Walker. Se apresente, Walker. Tudo de bom pra você, né? A gente pode falar bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe em que horário que você tá assistindo a gente. Boa madrugada. Olá a todos, é um prazer enorme estar aqui, fico muito feliz e lisonjeado, né, por poder participar desse podcast. Pra quem não me conhece, eu sou o Walker Duarte, né, quase que eu não acerto nem meu nome. Nem seu nome. Sou graduado em redes de computadores e sou um servidor público, Olha só. Espero que falem bem de mim, né, ou que se falem mal, mas pelo menos falem de mim. Não é à toa que tá aqui, né? Não Justamente é à toa, porque você vai ter muito pra falar pra gente a respeito dessa área que é tão buscada, né? É o Com problema certeza. sentado entre nós. Com certeza. E atualmente sou perito criminal, né? Sou graduado em redes de computadores pela UEG, né? Conhecendo um pouco de mim. Fui aprovado em 6 concursos públicos. Então, realmente, concurso público eu acabo que entendo um pouco mesmo. Desde a Polícia Civil, TRT, UFG. E atualmente sou perito criminal no estado de Goiás, né? Na Polícia Científica. E espero contribuir de alguma forma nesse podcast. Será um prazer enorme estar aqui com vocês. E pra quem quiser te encontrar nas redes sociais, @ Isso, e pra quem quiser me encontrar aí nas redes sociais, @CSIBR. É um Instagram, inclusive, né, pra divulgação da perícia, pra divulgação do serviço público e do que o perito criminal faz. Porque algumas pessoas não sabem nem se é de comer ou de passar no cabelo. Eu realmente não passo no cabelo essa parte, não. Tá certo. Danny Bruce, é com você. Então, vamos lá. Aproveitar que o Walker tá aqui. Vamos só fazer uma pequena introdução. Walker, eu vou fazer alguns comentários. Eu gostaria que você depois discorresse sobre um pouco isso, né? Primeira coisa é que a gente está vivendo um período que tem se falado muito em relação ao problema dos servidores públicos, né? Já não é de agora que chama-se os servidores públicos de preguiçosos, que não trabalham, né? Assim, que é aquela raça elitizada, enfim, né? Que somente consome a questão do Brasil, os recursos do Brasil e não produz nada, né? Com todo o que isso tem trago, né? Alguns dados, só para a gente poder ter uma noção, assim, é que aproximadamente quase 12 milhões de funcionários públicos a gente tem no Brasil, né, nas 3 esferas, federal, estadual e municipal. Isso vai dar mais ou menos uns 12,5% da força de trabalho, de pessoas que estão trabalhando são funcionários públicos. Parece ser muito, só que isso é menos do que os outros países da América Latina, né, que alcança até 20% de funcionário público. Por outro lado, Walker, o que a gente vê é que esses funcionários públicos consome boa parte dos recursos arrecadados no governo, né, pelos governos. E o Brasil é um dos 7º países que mais gasta com funcionário público. E a produtividade aparentemente é baixa. Então, tudo isso posto, né, a gente tem passado por um tempo de propostas de reformas administrativas, né, para reformular tudo isso, vários problemas têm sido colocados. Eu queria saber de você, para começar, funcionário público é preguiçoso? Primeiramente a gente precisa ponderar o que é servidor público, o que é empregado público, o que é inclusive cargos comissionados, né? Além disso, o Brasil ele tem uma alta taxa de gastos, não com servidor público apenas, mas com grande parte envolvendo aí a parte política, com assessores, verba de parlamentar, verba ali de prédios, né, apartamentos funcionais que nem são utilizados e é muito grande. E nem quero aqui defender a parte apenas do servidor público. O padrão que eu vejo, pelo menos nos locais em que eu passei, é que os servidores públicos, e que eu não falo isso de alto escalão, né, de médio e baixo escalão, que é o que está ali na ponta, é o gari, é o cara que trabalha entregando as suas coisas, ou é o cara que trabalha protegendo de alguma maneira, talvez a parte policial, que é a minha área, né, como perito criminal, investigando os crimes. Ele não é o que gasta realmente a parte do funcionário público, né? Além disso, essa parte do servidor público, a gente tem que analisar que ele está na ponta e ele trabalha pra caramba. Eu vou dar um exemplo. Eu sou servidor público aí há mais de 10 anos e atualmente sou perito criminal.
Se você falar, Walker, você trabalha 40 horas semanais, eu dá vontade de dar na cara dessa pessoa brincando. Porque isso não é verdade. Apesar de eu ser contratado para trabalhar 40 horas semanais, dificilmente alguma vez na vida eu fiz uma média de 40 horas semanais. Por quê? Sempre é mais. Porque sempre é mais. O servidor público de verdade, ele trabalha muito mais e muitas vezes não é valorizado. Vou dar um grande exemplo. Policial, professor, a pessoa ali que trabalha com a parte de gari. E eu vou dar um exemplo meu. Eu trabalho aí nessa parte de servidor público e eu atendo locais de crime. E o mais interessante é que eu atendo locais de crime em ocorrências, em que tem ali um homicídio, né, um suicídio, talvez um acidente, e eu faço essa análise desse local. Talvez eu leve ali 2 horas numa perícia ou até mais. O grande problema é que eu ainda tenho algumas horas ali para desenvolver o laudo, mas eu tenho que entregar esses laudos. Tem cobranças judiciais, tem cobranças para entregar esse laudo. É uma vítima, uma família que está aguardando. E vai dizer que eles pagam hora extra para o servidor fazer esse laudo. Não paga. Porque eu tenho um comprometimento com a sociedade, eu faço horas a mais. E nunca foi 40 horas. Então falar que esse funcionário é o cara, como eu já ouvi falar, inclusive do ministro, né? Que é o sanguessuga, para mim isso não faz nenhum sentido. Sanguessugas são justamente esses políticos que recebem ali 20, 30, 40 mil reais e que vai lá no Congresso ou vai lá no Parlamento 3 vezes na semana e que não desenvolve nenhuma atividade, que recebe o valor ali e essas pessoas não entram. Ou, por exemplo, um juiz, por exemplo, que recebe 50, 60 mil reais e tem 2 meses de férias. Isso sim é o que causa um peso nesse funcionário público. Se você for analisar, a média de gasto geral não está na ralé, não está no baixo, está no alto escalão. Porque enquanto eu tenho, sei lá, um juiz, um promotor, um político ganhando aí 30, 40 mil reais, eu tenho um servidor público, um professor que ganha 2 mil reais por mês para sustentar a família. Eu tenho aí, por exemplo, um policial que arrisca a sua vida, que ganha 3, 4, 5 mil reais, que arrisca a sua vida. O Rio de Janeiro, por exemplo, o salário de policial militar lá gira em torno de 3, 4 mil reais. É o cara que sobra o morro, que arrisca a sua vida todos os dias. Se isso é ser sanguessuga, então, poxa, não faz mais concurso público. Viria entendeu? daí, na verdade, então, essa fama de que o servidor público é um preguiçoso, de que o servidor público, ele passa sempre para frente a bola que, na verdade, deveria ser jogada por ele? Eu, na verdade, assim, vou interferir um pouco, eu acho que o problema tem várias raízes, né? Várias raízes, até bati a mão aqui. Tem várias raízes. Primeiro é a questão que a gente viu nos últimos anos, realmente um aumento do salário de parte dos servidores públicos. Isso chamou a atenção, isso chama a sociedade ao debate. Só que esse aumento não é proporcional para todo mundo, né? A gente tem visto isso daí. Por exemplo, os servidores judiciários, de fato, são os que mais recebem, em comparação, inclusive, com outros funcionários da advocacia que estão fora do mercado. Que são a parte que mais recebem. Né? O salário médio de alguém que trabalha no judiciário, independente da carreira, é 12 mil reais, salário médio. Enquanto o salário médio de uma pessoa que trabalha no município é 2 mil e poucos reais, 2 salários mínimos. Então a gente colocar todo mundo no mesmo balaio, como se todo mundo fosse rico, como se todo mundo ganhasse rios de dinheiro do funcionário público, acho que está errado. Outra coisa é a cultura que a gente tem de muito burocratização de alguns serviços públicos, né? E isso, para a população que está procurando, acaba chegando como se fosse algo ruim, um funcionário preguiçoso. É algo ruim, mas não necessariamente representa o funcionário. Então, Alco, queria que você falasse em relação a isso, né? Como que é essa questão? Da onde que vem essa origem dessa impressão que a população tem, que as pessoas têm, de que o funcionário público é preguiçoso, não trabalha, ganha mais do que deveria? Essa origem, para mim, veio muito da década de 70, 80, em que os funcionários públicos, os servidores públicos, nem precisavam de concurso. Né? Desde 1988, com a Constituição Federal, ele é obrigado, para quem vai entrar em um serviço público, né, como um servidor público, como um empregado público, ele precisa de um concurso público, desde 88. Feito isso, muitos que entram no concurso público da década de 90, ali depois de 2000, são pessoas que querem muito emprego. Eles querem muito uma estabilidade e normalmente pessoas que querem trabalhar. Que são todos. São todos, não. São Não, servidores efetivos. São todos isso? Não. Porque o comissionado, na verdade, ele é nomeado.
nomeados sem um concurso. O comissionado, eu já não consigo fazer uma defesa muito ampla, porque ele não passou por um processo seletivo. É tipo assim, eu gosto do Cássio, eu vou lá e nomeio o Cássio. Mas, poxa, cadê os critérios técnicos? Cadê aquela parte de que a pessoa realmente sabia? Por exemplo, eu fui aprovado em 6 concursos, como eu falei, né? Então eu estudei muito para aquilo. Eu tenho uma formação em TI e eu estudei muito tecnologia da informação para ser aprovado no Tribunal Regional do Trabalho, que é um concurso federal. Então eu fui aprovado aqui em 2 cargos, técnico e analista. Então eu estudei muito. Então eu tenho uma capacidade além da média para estar dentro ali. Então eram 20 mil inscritos, por exemplo, para 10 vagas. Então, poxa, essa pessoa realmente se esforçou muito para estar ali. E ela não quer perder esse seu serviço público. Não é um comissionado ou algo como acontece. Mas vamos lá. Voltando a esse critério aí. O que pesa muito para mim veio muito dessa década de 80, 90, em que realmente o funcionário empurrava muito com a barriga. Tipo, não, eu quero estar aqui só por causa do salário, por causa do emprego, e não quero mais, de forma alguma, desenvolver algo a mais. Uma coisa que pesa muito pra mim, né, e veio isso aí, é claro, né, eu vejo que as pessoas ali aprovadas desde 2000 pra frente, as pessoas têm um comprometimento muito maior, que elas têm um envolvimento muito maior com o serviço. Um grande problema que a gente tem que falar nessa mesa, e aí podem inclusive discutir juntos, é a questão que a gente não tem que trabalhar mais por estar lá no local. A pandemia foi um ótimo exemplo para isso. A gente não tem que estar necessariamente no local. O meu serviço sim, né? Porque eu atendo a locais de crime. Mas você não tem que estar lá. A gente tem que começar a medir efetivamente esses servidores por produtividade. E não somente por estar lá. Porque estar lá, eu posso ir para lá e ficar o dia inteiro aqui, ó, na cadeira, tranquilo, sem fazer nada. Poxa, mas isso é o correto? Não, não é o correto. Hoje a gente tem tecnologia, eu sou dessa área. Tem tecnologia que a pessoa pode desenvolver tudo isso na própria mente de casa. E é claro, os necessários aí, como uma delegacia de polícia, um professor talvez na parte presencial, um posto de saúde, ele sim. Mas tem que começar a medir esses servidores, não mais por estar no local, mas pela produtividade. Aí sim a gente consegue aumentar a efetividade do serviço e com isso não ter que aumentar os gastos. Na verdade, e o uso da tecnologia, inclusive. O poder público hoje ele teria esse poder de fiscalização por meios tecnológicos? Na verdade, só interrompendo de novo, é até uma recomendação do Banco Mundial é que se tenha mecanismos de avaliar o desempenho do funcionário público. Que o maior problema, na verdade, não é o número de funcionários públicos, né? Que nem eu falei, a gente tem um número de funcionários públicos até menor do que deveria ter em certas áreas. Mas o problema é o quanto esse funcionário público está trabalhando e quanto isso está sendo visto pela população. Então, hoje já não existe, como deveria ser essa fiscalização. Não. Existe, na verdade, o mecanismo de avaliação do funcionário público que é feito geralmente pelo próprio chefe imediato, né? Então todo funcionário público leva 10, né? Assim, no máximo uma nota muito, muito próxima e sem uma clareza dos critérios que são utilizados. Ou seja, existe ali um acobertamento muitas vezes. Porque não existe um desejo de que isso seja mais determinado. Eu diria que ninguém, ou a maioria, não quer se indispor com esses mesmos servidores. Porque no mesmo momento que eu sou o seu funcionário, servidor abaixo, né? E você é o meu chefe imediato, talvez daqui 2 meses eu possa ser o seu chefe imediato. Então talvez tenha esse milindre aí, eu não vou pegar no pé dele, que depois ele vai pegar no meu pé ali na frente, né? E isso tem que ser melhorado. Tem processos? Tem como? Tem. Muitas áreas do servidor público ele tem um avanço legal em questão de tecnologia e assim por diante. Uma coisa que tem que ser utilizado é a tecnologia. Gente, a gente não pode mais perder tempo. Goiás é um exemplo disso. De um boletim de ocorrências que dá para você fazer da sua casa, eu tenho que ir numa delegacia, sendo que eles estão investigando lá homicídio, investigando estelionatos mais pesados. Se você pode fazer da sua casa. Tem vários serviços aí que a gente pode otimizar e isso ganhando a produtividade do servidor e também a entrega para a sociedade. Não, com certeza. Em meio à pandemia, a gente descobriu serviços que podem totalmente serem feitos de forma home office que foram descobertos agora, justamente por conta de uma necessidade que nasceu por conta de uma questão de saúde, né? Então a gente
deve realmente evoluir nesse sentido. A minha dúvida é realmente nesse sentido. Porque se a fiscalização, que ela não acontece de forma presencial, ela seria facilitada, você até como técnico dessa área e entendedor, poderia explicar que existem, então, mecanismos para fazer essa fiscalização que seriam muito mais eficientes, inclusive. Existem, na verdade, também órgãos fiscalizadores, né, que podem fazer isso aí para que tenha uma efetividade maior, né? Em Goiás, por exemplo, a gente tem o TCE, né? Na parte federal, a gente tem da União, tem o TCU. São órgãos que fiscalizam, inclusive podem fiscalizar essas produtividades também, né? Tem como? Tem. Se vão investir, é o que eu espero também como servidor, que sim, que invista. Mas ainda, para mim, ainda não fazem. Até porque, na verdade, assim, quando a gente pensa em home office, tem toda uma questão de estruturação, né? E de ganhos com a questão do home office, por exemplo. Para você que é perito criminal, você tem que fazer os laudos. Então, você não estando na unidade, você não está gastando a energia da unidade, você não está utilizando a internet da unidade, você não está desperdiçando, ou não desperdiçando, o computador da utilizando unidade, o computador da unidade, né? O desgaste material, enfim, a água, a energia, tudo aquilo está sendo economizado. E isso é um ganho também para o governo. Por outro lado, o controle que é o problema. Porque você tem que ter mecanismos muito claros de como você vai cobrar do funcionário. Eu quero essa situação do álcool, eu quero que você faz 5 laudos por mês. Uhum. Mas aí entra toda a questão de que cada carreira, a gente tem mais de 300 carreiras dentro do serviço público, especialmente federal, de cada carreira tem a sua peculiaridade, a sua característica única que tem que ser avaliada também. E aí daí que vem a dificuldade, né? De você conseguir fazer uma avaliação desses funcionários de forma seja efetiva, clara, que defina realmente o que ele está produzindo, porque aí você tem mecanismos de demissão, mecanismo de punição do funcionário, e que tem que ser utilizado, né? A gente também não pode passar a mão na cabeça do funcionário. Mas, por outro lado, você tem essa dificuldade de realmente avaliar isso. E o Cássio pergunta em relação a isso. É possível avaliar? Você acha que, diante de cada peculiaridade, cada área, por exemplo, na área que você é perito criminal, né? Então, tem as pessoas que trabalham no local de crime, tem as pessoas que trabalham em laboratório. Você conseguiria igualar todo mundo ali na mesma avaliação de produtividade ou não? Isso teria que ser algo mais bem pensado? Olha, isso é muito mais complexo do que vocês imaginam. Muito mais complexo. Tem. Por quê? Porque eu sou o cara da TI. Então eu sei que tem modos de você conseguir. Se isso a gente consegue na iniciativa privada, você também consegue na iniciativa pública. Agora, se vão investir a esse ponto de ter, aí são outros 500. Que pode, sim, acabar investindo, né? É o que eu espero, inclusive, que invista, né? Mas é bem complexo. Agora, quanto a ter... Tem, claro que tem, só que é mais complexo. Eu não posso igualar, por exemplo, a produtividade que eu trabalho em local de crime, por exemplo, em Aparecida de Goiânia, com uma pessoa que trabalha no laboratório de DNA de Goiânia. Então, cada um tem as suas particularidades. Tem como? Tem. Via sistema. Gente, o Google é um exemplo disso. Ele consegue fazer pesquisas, ele consegue ligar sistemas de uma forma estratosférica. Mas aí a gente precisa o quê? De pessoas, empenho e vontade. Sem isso não consegue. E já puxando um gancho sobre isso aí, o que eu vejo é o seguinte: o que onera muito esse serviço, né, que a gente poderia gastar aí, sei lá, 12, 13% do PIB, envolve justamente alto escalão normalmente. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Suponhamos que o valor de um salário de delegado gira em torno de R$22 mil por mês. Esse é o padrão, mais ou menos, na maioria dos estados. R$22 mil, 20 mil para facilitar a conta. E aí veio o Estado e falou assim: opa, vamos aumentar o salário. Vamos aumentar o salário em 20%. Quanto que esse cara vai ganhar? Ele vai para R$24 mil, correto? Beleza, R$24 mil. E o Estado, ele não pensa igual. Ele tem o cara que é o agente de polícia que ganha R$5 mil. E ele falou a mesma coisa: vamos aumentar 20% do seu salário. Quanto que esse cara vai ganhar? R$6 mil. Quem está onerando o Estado? Ao alto escalão ou baixo escalão? A gente volta naquela situação, né? A maior parte do valores que são pagos dentro do funcionalismo público são para os altos escalões, né? Especialmente o judiciário, né? Que é as melhores carreiras, o salário pode chegar a R$100 mil, tem férias 2 vezes ao ano, né? Tem um monte de benefícios, licenças mais prolongadas de maternidade, licenças prêmio, auxílio terno, auxílio moradia, que o funcionário
do advocacia, por São exemplo... muitos privilégios, né? São muitos privilégios, de fato são muitos privilégios. A gente também tem que ter a maturidade de entender, né, e eu sou funcionário público também, né, de entender e discutir isso de forma aberta, né. A estabilidade é um outro ponto, inclusive, É outro né? ponto. Porque, na verdade, a estabilidade, ela nasce com o intuito de que o funcionário público não seja punido e manobra política, né? Sim. Então, a cada governo que viesse, poderia alterar o funcionário para poder persegui-lo e fazer aquilo como se fosse um pequeno feudo, né? Vamos dizer assim. É necessária a estabilidade, sem sombra de dúvidas. Só que o que se tem que discutir é o como essa estabilidade deve existir, em quais cargos, sim, realmente em todos os cargos dos funcionários públicos, e até que ponto. Mas, de fato, na verdade, já existe mecanismo de demissão dos funcionários. Isso é fato. O problema maior que eu vejo é a falta de avaliação da produtividade, da carreira desses funcionários, né? De forma que você consiga puni-los pela mal produtividade, mas ao mesmo tempo valorizar os bons funcionários. Então tem funcionários que trabalham mais do que a média. Esse funcionário deveria receber um pouco mais. Né? O que fragilizaria, então, essa estabilidade a ponto de realmente poder punir essas pessoas com aqueles atos que, de fato, são necessários que sejam punidos? Vamos dar um exemplo, inclusive, né? Eu sou perito criminal em Aparecida de Goiânia. E eu não apoio o governo atual. Um exemplo, né? Eu não vou expor aqui se eu apoio ou não apoio, mas eu não apoio, por exemplo. E em determinado momento ele descobre isso. E ele fala assim, beleza, Walker, então você não me apoia, vamos entrar com um processo administrativo ou vamos te mandar para posse, uma perseguição, inclusive podendo gerar uma demissão, porque eu não apoio ele. Então a estabilidade, ele acaba gerando isso aí, justamente para que não tenha esses tipos de perseguição. Vamos dar um exemplo. Talvez o atual governo, nem sei se tem, suponhamos que ele tem uma fazenda em Aparecida de Goiânia. E a gente tem um pessoal que vai fazer uma vistoria, uma perícia, em meio ambiente. E ele fala, olha, essa fazenda está irregular. E ele descobre quem é o perito. Se ele tem essa facilidade de mandar as pessoas para outro lugar, para demitir essa pessoa a seu bel prazer, não tem... perde-se a estabilidade. Isso, na verdade, fragiliza bastante. Na verdade, a gente Isso, tem inclusive... exemplos disso recentemente, né? Assim, você entrou na questão federal, a gente tem exemplos federais, estaduais e municipais, mas federal, o atual presidente, né, independente de ideologia, ele exonerou o fiscal do meio ambiente que tinha multado ele, né? Afastou ele do cargo, etc e tal, né? Mudou ele de cargo, na verdade, né? Não chegou a demitir e tal. Então, se existe essa fragilidade mesmo com a estabilidade, imagina se a gente não tivesse estabilidade. A gente, em tempos tão perversos, percebe mais ainda essa necessidade da estabilidade, né? Quais são elas, assim, as mais... que chamam mais atenção no momento em que você vai, inclusive, se candidatar a um cargo público, né? Que você, por exemplo, que já foi aprovado 6 vezes. Tinha isso em mente quando, vou fazer uma prova para um determinado concurso público? O que te chamava mais atenção? O que chamava mais atenção, acho que, do brasileiro, nem a estabilidade, sabia, em relação ao serviço público, é o valor do salário quando comparado ao que a média brasileira ganha. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, um cargo que é mais pesado, é mais difícil na parte da polícia científica, que é o auxiliar de autópsia, porque vai a trabalhar diretamente com a coleta, né, do cadáver, manipular, fazer uma necrópsia. Isso nem todo mundo tem estômago para isso, convenhamos, nem todo é pesado. mundo tem. É bem pesado. Se você começa a conversar com uma pessoa que não trabalha na sua área, ela vai falar... Meu Deus, tipo assim, como assim houve uma abertura torácica? Como assim? Vou vomitar aqui, né? Psicologicamente e fisicamente. Psicologicamente e fisicamente. E, poxa, atualmente no estado de Goiás um salário de ensino médio. A pessoa não precisa ter ensino superior. Só que é um salário de 6 mil reais. Poxa, as pessoas têm curso superior e às vezes não ganham 6 mil reais. Mas você está disposto a trabalhar nesse serviço? Então, analisando por isso, eu acho que envolve muito mais salário necessariamente. Não somente estabilidade. Porque, poxa, a média brasileira ganha 1.000 e poucos reais. Poxa, eu vou ganhar 6 vezes mais que a média e foda-se, desculpa o termo, o que eu vou fazer ali? Mas eu vou ter um salário maior. A estabilidade vem junto. Por quê? Às vezes a pessoa ganha o mesmo salário e pensa em estabilidade. Vou dar um exemplo. Eu era coordenador de TI, eu tinha dor de cabeça pra um caralho em relação ao serviço, porque era virada de sistema, era trabalhar de madrugada e coisas assim. E aí eu tinha o que nesses casos?
eu ganhava R$ 2.500 nessa época. E eu passei para Polícia Civil aqui do estado de Goiás, que ganhava R$ 2.900. O que eu pensei? Eu vou ter um trabalho que não vou ter que ficar trabalhando de madrugada, ficar longe da família, ficar longe das pessoas que eu gosto e tal, e eu vou ganhar praticamente o mesmo salário. E ainda talvez eu tenha uma estabilidade maior, porque lá como coordenador de TI, poderia me mandar embora a qualquer momento, digamos assim. Se o dono da empresa, não gostou da minha cara, eu cheguei lá, sei lá, cortei o cabelo diferente, não seria o meu caso. E aí ele vai e fala assim, não gostei do seu Seria corte o nosso, de cabelo. né, o nosso Seria de vocês. Não gostei do corte. Eu não gosto dessas risadas. Não gostei do corte de cabelo. Discriminatório. Discriminatório. Vou mandar embora. Poderia. Então eu pensei muito nisso, né? Eu acho que as pessoas pensam mais no salário e na estabilidade em geral. Tá, e aí eu tava pensando algumas soluções que a gente poderia ter então para essa questão da visão que a população tem do funcionalismo público, né? Algumas pessoas falam que não aumentar tanto mais o salário, congelar o salário, e até foi uma proposta do nosso ministro, né? Que ficaria congelado os salários por um bom tempo, assim, não tivesse aumento, para poder tentar igualar o que o funcionário público ganha do funcionalismo privado. Outra seria também a questão da estabilidade, né? Reavaliar essa questão da estabilidade e o tempo para alcançar o topo da carreira, porque o funcionário público vai ganhando, aumentando o salário conforme o tempo de serviço. São soluções que parecem um pouco Utópicas, talvez? Mas mais que utópicas, né? Que feriria aquilo que o funcionário procurou, etc. e tal, né? E mais que isso, né? Não teria o respaldo da população funcionário público. Você acha que isso são mais utopias? Você acha que o funcionário público ia entender essas alterações como necessárias e aceitá-las ou não? Bom, primeiramente a gente tem que ser inteligente, né? Eu acho que falta inteligência das pessoas. Se falar que vai congelar o salário do servidor público e vai congelar de todo mundo, vai congelar do juiz, Dos mais vai, altos padrões, vai congelar dos né? mais altos padrões, como político, vai congelar dos promotores, vai congelar dos delegados, vai congelar de todo mundo. Não, isso é mentira. Isso aí é para que a gente fala que é para inglês ver, né? Por quê? Porque não vai. No mesmo momento que falou que iria congelar todo mundo, que ia criar essa PEC para congelar os salários, quem não estava nesse local? Os juízes, os promotores, os políticos. Poxa, então isso não é justo. Congelar. E outra coisa, pensa o seguinte, qual que é a massa do servidor público? É quem ganha menos de R$3.000 ou quem ganha mais de R$3.000? A massa é quem ganha menos. Beleza, você ganha R$2.000 para sustentar uma família, um servidor público, né? Como gari, como professor, tem professor ganhando R$2.000 e poucos reais. Veio a pandemia e teve aí 10, 15, 20% de inflação. Você acha correto essa pessoa continuar ganhando porque é servidor público R$2.000 e não ter uma reposição da inflação? Porque o salário mínimo ele tem uma reposição da inflação. O do servidor público não. Então isso não é justo. Você falar que apenas eu vou congelar. A gente tem que pensar com inteligência. É uma questão de economia então mesmo, por que né? não Economia, fazemos pra girar, é necessário ter isso? todos esses Então por que não ajustes? fazemos o seguinte? Vamos congelar em 5 anos os salários do alto escalão. Concordo. Aí, beleza. Vamos congelar em 5 anos do alto escalão e do baixo escalão a gente aumenta no máximo a reposição, que nem é um aumento, né? A reposição da inflacionária. Beleza, eu concordo. Mas Então, eu quero saber quem vai fazer isso. Aí eu concordo. então a parte Falar da assim, solução seria essa. a parte da solução vai congelar do alto escalão, eu confio. Porque você não vai fazer. E outra, não pode entrar aí também penduricários. Porque eu não posso mexer no salário, mas eu vou colocar um adicional por terno maior. Vou colocar um adicional... sempre é encontrado uma brecha nas leis. Então, não tem como você trabalhar apenas desse modo. Porque, em na que verdade, você quer solucionar um problema, mas eu não mexo na nata. Eu só mexo na ralé. Aí não dá, entendeu? É muito fácil falar isso quando não mexe no seu salário. Vamos fazer o seguinte? Vamos diminuir o número dos deputados? Vamos diminuir o número dos assessores? Cada deputado estadual tem 70 assessores. Vaga de gabinete. Vaga de gabinete. Então, ao invés de 70, vamos colocar 30? Ninguém quer mexer nisso aí. Mas eles querem mexer no servidor público que estudou ali 3, 4, 5 anos para ser aprovado para um cargo dele que muitas vezes é o cargo dos sonhos. Então, na E muitas verdade, vezes não querem mexer. Não querem porque, mexer. Assim, querem ter uma assessoria trabalhando por ele para que ele mesmo não trabalhe, né? mas o problema é bem Não complexo, trabalha. né? Porque assim, a solução seria, de fato, a gente congelar os salários de quem ganha mais,
e corrigir o salário de quem ganha menos pela inflação, por um tempo, até a gente poder estabilizar, etc. e tal, reduzir os custos mesmo do governo. Fato, para mim seria até interessante. Mas a questão é que, por exemplo, a maior parte dos recursos são utilizados pelos altos escalões. E a maior parte ainda desse alto escalão é a parte do judiciário. E o judiciário é independente em relação à gestão financeira dele. Então, a gestão financeira executiva, então ele tem independência em relação a isso aí. Então isso teria que começar primeiro pelo executivo, o executivo iniciar isso, né, dentro das carreiras de mais alto padrão do executivo, o legislativo seguir si mesmo, e aí sim forçaria o judiciário, né, por uma pressão popular, a seguir isso. Então o caminho é árduo, o caminho é difícil. Mas qual que é o problema mais do que isso, né, que eles não vão querer? É quem está lá na representatividade. Porque, de modo geral, os funcionários públicos, eles assumem muita carreira e colocam deputados, né, a nível municipal colocam vereadores, para poder defender os interesses mesmo da categoria e essas pessoas assumem a bandeira. Então é complicado por causa disso, que a gente não tem a consciência dos próprios funcionários públicos e a população também não se atenta a isso em relação aos seus representantes. Uma dúvida que eu tenho, nesses últimos tempos o que mais foi surgindo aí foram pessoas abrindo cadastros como microempreendedores individuais, se tornando microempreendedores, até por conta de uma necessidade mesmo de trabalho que, às vezes, de não encontrar uma vaga em aberto, a pessoa foi desenvolvendo aquilo que sabia fazer em casa, fazer um bolo, fazer um pão de queijo e vender, e às vezes para vender nessas plataformas, né, de vendas pela internet era necessário ter um microempreendedor individual. Ao mesmo tempo, essa pessoa ela quer ingressar também numa carreira pública. É possível um microempreendedor se tornar também um servidor público? É possível, mas não concomitantemente. O servidor público ele tem uma vedação que é justamente para tentar evitar aí a parte talvez do enriquecimento ilícito, dentre outros motivos aí. Ele não pode ser sócio administrador da empresa. E o MEI é uma pessoa só. Como o MEI é uma pessoa só, você entende que ele é um sócio e ao mesmo tempo ele é administrador? Então ele não poderia ter, sendo um servidor público, um MEI. Então, mas tudo bem, ele passa e ele cancela o MEI. Tudo bem, e aí dá pra fazer. O que não dá é não haver um choque ético, justamente, não é? Nem ter um problema aí. Porque senão, o que o serviço público tenta resguardar também? Poxa, a pessoa, ele torna-se servidor público, tem um MEI ativo ou um CNPJ ativo ali, o que impede dele vender para a própria empresa dele? Claro, olha o perigo disso aí, entendeu? Então, mas ele pode fazer o concurso? Pode. E no momento de tomar a posse, ele cancela o seu MEI, tudo bem. É até importante a gente esclarecer isso, porque acredito que seja uma dúvida frequente, né, entre as pessoas, porque hoje em dia se fala tanto em desenvolver o próprio negócio, e quando você vai para uma carreira pública é necessário, de fato, que não haja esse choque ético, né? Interessante. Eu acho assim, a gente já está meio que encaminhando para os finalmente. Eu queria que a gente pudesse falar, e cada um, a partir desse debate aqui, o que a gente entende que pode ser de solução para o funcionalismo público, né? Para essa visão da sociedade em relação ao funcionário público e também em relação à parte administrativa. Assim, né? O que você acha assim, que poderia ser solução? Primeiro, solução da visão equivocada que a população tem em relação ao funcionário público, que de fato são pessoas que trabalham, muitas vezes trabalham em situação que é degradante, muitas vezes, sem material adequado, né? Compram os próprios materiais, né? O Walker perito, ele sabe disso, às vezes o funcionário público tem que comprar o próprio material se quiser fazer um trabalho mais adequado, ofertar um trabalho melhor para a população. Custeiam muitas coisas, né? Mas é muito mal visto muitas vezes pela população. Falando sobre custeio, inclusive, rapidamente, né? Eles colocam o servidor, o sanguessuga e tal. Vou contar um detalhe para vocês, né? Eu e alguns peritos em Goiás são os únicos, poucos, que são analistas de mancha de sangue. O que é isso? É um cara que tem uma certificação que ele é muito fera aí na parte de mancha de sangue, como esse aqui, inclusive, né? Eu e mais alguns colegas são. E aí eu pergunto o seguinte: quanto é que foi que o Estado pagou na minha formação, que eu tive que ir para Santa Catarina com o meu custo, pagar um curso de quase R$4.000, a minha hospedagem local, as passagens de avião e ficar lá uma semana com os meus custos? Foram os meus custos. O Estado não investiu R$1. Eu gastei mais de R$10.000 isso tudo depois vai ser em algo que pessoas, né? que é devolvido à sociedade. Isso eu me sinto orgulhoso, obviamente, em relação a isso, mas foi do meu bolso em que eu uso isso em locais de crime.
uma especialização muito grande em locais de crime, mas que o Estado não investiu. Então a gente tem que analisar bem onde que está essa sanguessuga que eu não consigo ver ao meu meio. Eu consigo ver em alto escalão, mas ao meu meio eu não consigo. Eu vejo peritos criminais, agentes de polícia, professores colocando do bolso dele, investindo do bolso dele para poder entregar algo melhor para a sociedade. Rapidamente, você se sente valorizado enquanto servidor público? Não muito valorizado. Eu acho que o servidor público em geral, principalmente, eu nem vou pela minha base, vou principalmente pela parte da docência, os professores e tal, eu não sinto que são valorizados. E agora eu quero perguntar pro Deni. Deni, qual seria a saída para uma pessoa, para um funcionário público como o Walker, por exemplo, que hoje não sente essa valorização? O que poderia ser feito? Eu acho que vai muito da parte da reformulação do modo como a gente encara o servidor público enquanto administração, né? Valorizar o servidor que é esforçado, que faz cursos, né? E valorizar de forma financeira mesmo, porque o servidor ele quer receber o salário dele, quer receber as gratificações. Então colocar gratificação por boa produtividade, gratificação por cursos, por títulos. Algumas carreiras têm, mas nem todas têm. Isso seria o fundamental, o fundamental. E o governo está do lado do funcionário mostrando para a população o que realmente é feito. Porque muitas vezes as carreiras não são vistas, né? Não sabe o que é feito ali dentro, qual todo o trabalho que está envolvido. Para mim, isso era fundamental. Eu concordo com o Bruce, inclusive, em relação a isso aí. Eu acho que é um caminho para a gente conseguir melhorar, inclusive, e fazer essas medições da produtividade. Assim, existem representatividades que hoje ocupam cargos de poder que poderiam mudar essa realidade, até mesmo conhecendo ela de perto? Olha, existem, mas acho que podem trabalhar mais. Existem cargos aí, né, e também públicos, né, como por exemplo políticos, deputados, senadores, né, vereadores que são servidores públicos, né, e que talvez pode melhorar mais isso aí, colocando mais verbas, colocando mais investimento, em talvez até mesmo tecnologias para melhorar o serviço público. Estruturando a parte de infraestrutura mesmo, né? Sim. De ambiente de trabalho, né? Que o ambiente seja mais favorável, né? Que tenha mais condições de ser produtivo, material que a pessoa utiliza, né? Nas forças policiais, a gente vê em relação a isso, né? Então, o que o perito utiliza no local de crime? Você tem que dar material para ele poder trabalhar. Se você não dá o material, fica difícil você cobrar. Né? Então, é todo um ciclo, né? É o governo e a administração pública municiando esse funcionário público de condições de trabalhar, seja com condições físicas, financeiras e de qualificação, e o funcionário correspondendo a isso. Aí a gente consegue sair desse ciclo vicioso de apenas utilizar o serviço público como uma carreira e sem pensar naquilo que está sendo devolvido para a comunidade. Né? Sim. Mais ou menos isso, né? Eu acho que tem muito que avançar, mas eu sou uma pessoa bem otimista normalmente, eu acho que é possível, mas precisa de empenho. Eu vou dar um exemplo que é possível. Até pouco atrás a gente não achava que era possível tantas pessoas trabalharem de casa. E hoje é possível ver isso aí. A pandemia mostrou algumas coisas boas. E que espero não mude, né? Assim, tomara, né? Tomara, Porque as né? coisas boas precisam ficar. A gente já caminha pro final, ainda dá tempo de fazer mais uma pergunta. Dá mais uma perguntinha rapidinha. Sobre acúmulos de cargo. Existe muito dentro do funcionarismo público? O acúmulo de cargo, ele é regido por leis específicas, né? Então não é porque você tem um cargo público que você pode assumir outros ali. Então tem os cargos, por exemplo, da área da saúde, concomitantemente com a área da docência, concomitantemente com a área técnica. Então você pode acumular alguns cargos, como por exemplo a parte técnica, a parte perícia é conhecido como parte técnica. Uma parte técnica com a docência é possível acumular. Por exemplo, nós temos um perito criminal, vários outros, né, mas um amigo nosso, que ele é atualmente perito criminal e professor da Universidade Estadual de Goiás. É possível essa acumulação. Por exemplo, a pessoa também pode acumular cargos técnicos com de saúde. Então é possível, mas são regras específicas. E assim, algo muito bacana que tem para a sociedade, enquanto fiscalizadora também, daquele serviço que é oferecido para ela e daquele serviço que é pago por ela, né? São as páginas da transparência, né? É uma forma bem bacana das pessoas estarem cientes daquilo que está sendo investido nesse serviço e nesses servidores também. Essas páginas atualmente elas são atualizadas com frequência.
né? Então, assim, até mesmo para acabar com... Acabar não, mas para ter um pouco mais de clareza nessa questão daquilo que está sendo pago, daquilo que está sendo investido do meu bolso, é necessário que essas pessoas busquem mais esse tipo de informação, né? Exatamente, né? Assim, a informação tá aí, a gente tem que cobrar. Então tem que se municiar e cobrar da forma correta também. A fiscalização, ela cabe do povo, né? E as pessoas, às vezes, têm dificuldade de fiscalizar os próprios políticos que eles votam. Quanto mais fiscalizar servidores públicos que eles nunca viram na vida. Então isso pra mim, também bem utópico, né? Mas eu espero que algum dia tenha. Porque se tivesse essa fiscalização, talvez não teriam aí cargos acumulados ilegalmente, né? Que não pode ter acontecido. Então isso, às vezes, acaba descobrindo isso aí, que em muitos casos são a população. Então a população, ela deve ser o fiscal ali principal do serviço público, né? Do servidor público também. É isso aí. Isso aí. A gente vai encerrando, né? Agradecer o Walker aí pela presença, disponibilidade. Já está sendo quase um convidado aqui cativo, né? Tem muito para ensinar. A gente vai te receber outras vezes aí, se Deus quiser. Agradecer também o Cássio aí, meu parceiro. Tamo aí, tamo junto. E a gente termina aqui mais esse podcast aí. Sigam as páginas aí do nosso podcast, curta, compartilha e vamos divulgar. É isso aí. Brigadão, gente. Foi um prazer enorme estar aqui. Sigam lá o canal tanto no YouTube quanto no Instagram, CSIBR, que vocês vão ter muito conteúdo aí voltado para perícia, tá? Então vai ter perícia bastante, né? Lá e para concursos públicos também. Obrigado. Até mais. Tamo aí. Até mais, gente.